Ora então, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos assiste. Estamos agora a uma semana do Congresso, do segundo Congresso FEI, é já no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de fevereiro. Eu sou a Paula Neto, aquela que costuma organizar estes eventos por Carolice, e com enorme desejo de partilhar conhecimento entre várias pessoas dentro da área. Estamos a fazer esta transmissão via StreamYard, por isso, se quiser deixar o seu comentário, alguma questão a algum dos convidados que temos aqui por cima do vídeo tem um linkzinho em azul que tem que clicar lá e dar as permissões para nós conseguirmos ver o seu comentário a este vídeo. Como podem ver, não estou aqui sozinha, tenho comigo alguns dos palestrantes que vão apresentar os seus trabalhos no próximo fim de semana. Gentilmente aceitaram o meu convite para participar nesta conversa, por isso agradeço-vos muito e também pela colaboração e disponibilidade em todo este evento, que se não fossem vocês não havia evento. Portanto, tenho aqui comigo a Susana Coelho, o Rico Valdez, a Débora Meister, a Ivana Mijanovic e a Diogénia Faria de Jesus. Acho que ainda chegou mais alguém. Olá. Chegou a Nelise, olá. Nós não a vemos, só vejo um desenho. Eu vou ver de novo aqui, cadê a sua câmera? Deve ter a câmera desligada. Tá certo. Pronto, agora já deu, eu acho. Já vemos. Nelise, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Boa tarde, Nelise. Tudo bem? A Nelise está a falar-nos do Brasil ou está nos Estados Unidos? Não, estou nos Estados Unidos, estou na Califórnia. Aqui, então, é de manhã, são 11 da manhã. 11 da manhã. Portanto, temos aqui de manhã, à tarde e à noite. Estamos cá todos. Temos todas aqui em Portugal já é de noite. E então, estava aqui a dizer, já estamos a transmitir ao vivo, estava aqui a dizer ao público que nos venha eventualmente ver, que não seja depois na gravação, o que é que vamos aqui, quem é que estava aqui connosco, e aproveito para acrescentar, pronto, acabou de chegar a Nelise Carbonaro, também que fala connosco dos Estados Unidos. Então vamos lá ver. O que eu vos pedia era que cada um de vocês se apresentasse e abrissem um pouquinho do véu do tema que vão levar a este congresso. Mas sem contar tudo, só dar assim uma espiadinha, deixar o mistério no ar, que é para o pessoal depois se vir inscrever para saber o resto. Podemos começar então com a Susana. Olá, boa tarde. O meu nome é Susana Coelho e muitos de vocês já me conhecem pelo meu trabalho mais com Lenormand, mas também com alquimia, aspergeria, com radioestesia. Eu digo sempre que uma das minhas prioridades é encontrar fios e vínculos entre as distintas artes, independentemente delas qual forem. Recentemente estou a aprender também astrologia e estudo astrologia porque acho que é o mais importante, é o nosso conhecimento e nós conseguirmos encontrar fios condutores entre tudo aquilo que fazemos, e é possível encontrar, acreditem, encontramos imensos fios condutores. Em relação aqui à palestra do sábado, eu acho que sou a primeira no sábado, se não estou em erro, em relação à palestra de sábado, que é a alquimia na viagem do cavaleiro, a alquimia, eu não sei, é um tema que não é muito falado,
não é muito debatido, também devido ao facto da alquimia não ser propriamente uma arte muito simples e muito fácil, é uma arte que tem inúmeros caminhos diferentes. Alquimia é uma palavra que significa, é uma palavra de origem árabe, que significa fusão de líquidos, e depois associado à alquimia temos a aspergiria, que é a aplicação da arte da alquimia, a partir da qual nós podemos preparar tinturas vegetais, tinturas metálicas, de ferro, ouro, etc., prata, e por aí fora, não é? Até o mais conhecido dentro da alquimia é a transformação de matérias menos nobres em ouro, não é? Toda a gente procura o ouro dentro da alquimia. É possível, inclusive há um texto que chama-se O Ouro da Milésima Manhã, que significa que é uma destilação que se faz durante 1000 dias para esse ouro. E também há e acho que isto é muito interessante, porque muitos de vocês, se calhar, pensam que nunca foi possível transformar ouro ou transformar outro material em ouro, mas sim, já foi possível. Foi encontrado um pó, esse pó adicionado na Idade Média, adicionado a qualquer metal através da destilação, transformava esse metal em ouro. Esse pó nunca mais, ninguém sabe como é que ele foi produzido, nunca mais conseguiu ser produzido, e está associado a um livro, que eu estou aqui a tentar lembrar-me do nome do livro, um livro que não encontraram até hoje uma forma de decifrar. Tem desenhos que estão associados aos 4 elementos, eu ia me lembrar já do nome do livro, é um livro muito conhecido, mas até à data ninguém conseguiu decifrar o que estava nesse livro, e o livro do pó foi adquirido por um alquimista, e ele conseguia fazer essa transformação. Enquanto teve o pó, depois já não. A alquimia mais conhecida por todos nós é este tipo de alquimia, mas há um outro tipo de alquimia que é muito interessante, e é aquele que eu trago para nós aprendermos no congresso, que é a alquimia da alma, a nossa transformação interna, em que nós próprios mergulhamos dentro da retorta, não é? A retorta que nós colocamos os elementos, e pouco a pouco vamos sendo destilados e vamos limpando e transformando, não é? A procura da separação do sal, do mercúrio e do enxofre, da alma, do espírito e do corpo, em nós próprios, e a partir da separação e da purificação desses elementos, nós sermos aquilo que realmente somos. Nós trazemos muitas impurezas, e na alquimia o que se faz é retirar as impurezas, e isto é o tipo de alquimia que eu venho trazer durante o congresso. Associado a isso, eu trago um tema interessantíssimo, que é a Viagem do Cavaleiro. Acho que todos vocês conhecem a Viagem do Cavaleiro no Lenormand, e como uma coisa e outra se conseguem fundir, e através da Viagem do Cavaleiro nós conseguimos ir superando, e conseguimos também fazer isso através da alquimia. E pronto, não digo mais. É um tema muito, muito, muito interessante. É mesmo muito enganado, não só por mim, mas também pelos temas de todos os colegas. Eu já estive a ver, são interessantíssimos. Eu gosto muito de participar pelo esforço gigantesco que a Paula faz por trazer temas de forma acessível a todos, por trazer sempre coisas muito diversificadas, por dar a oportunidade a todas as pessoas, independentemente de poderem ou não poderem, de participar. Isto é fantástico, isso vale a pena. A mais-valia que este congresso tem é que nós saímos daqui muito mais ricos. É efetivamente uma transformação alquímica, não é? Porque nós entramos no congresso, assistimos às palestras e saímos daqui muito mais enriquecidos, muito mais purificados, através de todas as aprendizagens que fazemos aqui. E pronto, e é isto. Inscrevam-se, vale mesmo muito a pena. Aliás, todas as pessoas que participaram... Obrigada, Susana. A Susana já é... A Susana já é assídua aqui nos congressos. É sempre um prazer ver e rever a Susana a apresentar os seus temas, mas agora é só deixar um bocadinho, depois tem que viver o resto no fim de semana do congresso. Então agora vamos passar ao Rico. O Rico é a primeira vez que participa neste congresso e
vamos ver o que é que ele nos traz. Rico. Olha, Suzana, gostei. Então, queremos ser mais ricos, né? Então, estamos aqui. É verdade. Prazer estar com vocês. Sou oraculista, professor de tarô, sou Ronemal, sou mago. Adoro as histórias de Flamel, eu acho sensacional, né? Com a parte de alquimia. E eu também, né? Nada mais justo quando, como professor, a gente também fazer essa alquimia, né? Com os alunos, com os nossos clientes, toda essa troca que nós temos, né? Eu estou aqui no Brasil. A Paula é uma pessoa que me incentiva bastante, porque eu sempre quis escrever artigos, mas eu não tinha oportunidade antes, então a Paula, ela sempre me provoca. E aí, vamos escrever um artigo? Vamos participar de um congresso? Vamos fazer? E eu acabo fazendo, sou ariano, então eu sempre vou. Eu sempre faço. E a minha proposta veio através de algumas reflexões que eu venho fazendo. Eu trabalho muito com o público da internet, então tenho perfil Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, então tenho uma exposição para esse público, mas eu sempre fico pensando hoje assim, quais são os desafios dos oraculistas modernos? Tenho nos meus contatos oraculistas de mais de 40 anos de trabalho, de ofício. Tenho alunos recém-formados. E o desafio hoje eu acho que é sempre o mesmo, né? Como a gente lidar com expectativas, como a gente lida com as frustrações, como os efeitos das gerações, principalmente a geração Z e a Y, que procuram demasiadamente os oráculos, né? Sendo que as outras gerações são um pouco mais conservadoras, procuram também, mas por questões muito específicas, situações muito realmente de direcionamento, e essa geração mais nova, ela procura sobre desespero, né? Então ela vem muito da provocação também, é muito desse problema de aceitação, uma série de regras que temos, uma série de coisas. E é um assunto que eu sempre provoco os meus alunos, né? Então, a primeira coisa que eu falo, vocês conhecem o código de ética do tarô, por exemplo? Né? Vocês leem, vocês estudam, vocês acham que se estuda de um dia e começa a ler do outro? Talvez, né? A gente não sabe. As pessoas, elas colocam muito essa questão de tabus, de uso da espiritualidade para fazer leituras. Digo, não, isso é sistêmico, tarô é sistêmico. Ninguém sabe de onde apareceu, né, a origem das cartas, então a gente tem especulações, a gente tem algumas ideias, né, alguns mitos. Então eu vou abordar mais ou menos esse tema, fazer essas correlações com os processos atuais, com as leituras que eu venho passando. Vai ser, vou trazer muito questão de experiências pessoais. Esse tema foi trazido para mim a partir das minhas experiências, da minha vivência com o meu público, mas que eu tenho sentido que é a mesma dor e o mesmo sentimento dos outros colegas oraculistas e terapeutas de modo geral. Porque hoje todo mundo quer ser terapeuta, né? Todo mundo, sou terapeuta integrativo, sou terapeuta disso, todo mundo é terapeuta, né? Mas na hora do aperto, e aí, o que vamos fazer? Né? Para onde correr? Então é um pouco esse é o desafio de falar e de colaborar um pouquinho, né? Colocar um pouco as minhas ideias, a minha vivência sobre isso, compartilhar um pouco com as pessoas. Gratidão a Paula pelo carinho, pela atenção. Eu perturbo ela demais, porque... né, Paula? Não é nada. Não é nada. E eu fico muito feliz, eu acho feliz de ter gente. Oi? Pode dizer. É muito importante esse tema também, esses temas que abordam estas áreas do modo tão geral, o que é que se passa, o que é que se pode fazer de melhor, como é que as pessoas chegam, porque eu realmente, a minha praia é o tarô,
E eu vejo pessoas que vão fim de semana fazer um workshop, na segunda-feira são tarólogos e estão a dar consultas. Eu não consigo, mas depois é aquelas consultas rasas que, pronto, que decoraram ali os significados daquelas cartas e pronto, e chamam a isso uma consulta. E eu também acho que estes eventos fazem muito com que as pessoas percebam que é muito mais que isso e percebam que há aprofundamentos enormes, há várias áreas que são muito trabalhadas e às vezes não são essas as pessoas que têm mais impacto a nível na comunidade, porque se calhar não têm jeito para divulgar, para fazer promoções e divulgações, mas é importante que se fale nisso. Obrigada, Rico, e é um prazer ter-te aqui connosco. Um prazer ter todos vocês aqui. Exatamente. Exato. Agradeço. Minha palestra vai ser domingo, horário do Brasil, vamos então às 14h30. passar agora. Não é? Acho que às 14h30 pois, do Brasil. eu pus lá no grupo, os horários para Portugal e para o Brasil, porque penso que vai ser onde vai haver mais gente a assistir, porque é tudo em português, portanto quem fala mais português é em Portugal e no Brasil, e depois lá há umas nelices pelos Estados Unidos e... Ora, eu vou cumprimentar aqui pessoas que já nos estão a ver. Temos cá já a Natália. Boa tarde, Natália, que bom tê-la aqui connosco. A Natália também escreve artigos para a nossa revista. Alexandra Salgado, boa tarde. E a Tânia. Boa tarde também, Tânia. Então, vamos continuar e agora vamos ouvir a Diogénia e o seu tema. A Diogénia também já é repetente no Congresso. Sim. Vamos lá ver o que é que ela nos traz desta vez. Ora bem, então eu sou astróloga, comecei a estudar astrologia há 30 anos, já lá vai muitos anos, mas pronto, nunca se acaba, porque até morrer somos sempre estudantes. Nunca sabemos tudo e ainda nos faltava mais uma vida para sabermos o resto, que não temos tempo, não é? Porque temos outras atividades profissionais. Em paralelo também depois fui sempre aprofundando os meus conhecimentos da astrologia, que é uma paixão que eu tenho de há muitos anos, portanto já lá vou 30 anos, comecei como autoconhecimento e depois é uma paixão que vai durar até ao resto da minha vida. Mais tarde veio as cartas, a cartomância, que inicialmente comecei com o tarot, mas depois tive ali uns anos a trabalhar com o tarot, mas finalmente também depois descobri uma outra paixão, que é o Lenormand, que é o meu método que eu trabalho mais, que é o método alemão no Lenormand. Também foi outra paixão que caí de rastros, apaixonei-me perdidamente e até hoje estou apaixonada e trabalho a dar formações de Lenormand e também as minhas consultas passam sempre pelo Lenormand. Deixei o tarot um bocadinho de lado, embora quando é preciso faço uma tiragemzinha, mas é só uma coisa para não esquecer aquilo que aprendi. Sou também autora de um livro que fiz, onde apliquei também a minha técnica, usando técnicas da astrologia e aplicando o Lenormand. Na roda astrológica desenvolvi uma abordagem das cartas de Petit Lenormand com técnicas da própria astrologia, para nós conseguirmos extrair muito mais significados. Este livro está à venda na Amazon, assim, talvez, está à venda na Amazon, portanto sou autora de um livro que fiz em 2019, ok? Portanto, também aqui juntei as minhas duas paixões, a astrologia e o Lenormand. Estas são realmente as minhas duas paixões. Depois, o que é que eu posso falar sobre o Congresso? Acho que ter de dar os parabéns à Paula, que tem estas iniciativas, porque eu também já estive à frente de congressos presenciais e sei o quanto é trabalhoso a fazer congressos, quanto mais, sejam online, sejam... Alô, desculpa, dá para você falar um pouquinho mais devagar? Porque para a gente que é brasileiro, é difícil entender o português. Dá para você falar, por favor? Obrigada. Ok. Eu esqueci-me desse pormenor. É como nós e os espanhóis, nós entendemos muito bem. Está bem. Eu vou falar mais pausadamente. Mas isto é mesmo meu, não é dos portugueses, é mesmo meu. Mas pronto, eu vou falar.
Ora bem, em relação ao congresso da Paula, tenho que lhe dar os parabéns, como eu estava a dizer, que é sempre muito trabalhoso estas coisas de fazer congressos e alinhar isto tudo, porque leva muito trabalho. Eu sei disso, também já tive a fazer alguns congressos presenciais e sei o quanto é trabalhoso. Portanto, aqui deixo o meu louvor e os meus parabéns à Paula por organizar estes congressos. Qual é a vantagem disto? É que nós todos, na partilha online dos congressos, extraímos muito conhecimento dos outros colegas, daquilo que eles fazem nos seus trabalhos no dia-a-dia, mas também conseguimos participar e interagir com os conhecimentos que nós damos entre uns e outros, não é? Aprendemos sempre todos muito uns com os outros. Eu sempre estive habituada a ouvir congressos de astrologia, até mesmo em inglês, não é? Isso é uma coisa que eu faço habitualmente, pelo menos uma vez ou duas por ano, e a gente sabe que o muito que a gente ouve extrai sempre algum conhecimento que nós, mais tarde, o vamos aplicar na nossa atividade ou nas nossas leituras ou no que quer que seja. O que é que eu posso dizer mais? O tema que eu trago aqui é um tema que é da astrologia, qual é a importância do mapa astral na nossa vida diária. Portanto, isto é um assunto que o mapa astral às vezes está um bocadinho... não se dá muito valor ao nosso mapa astral, às nossas próprias potencialidades, àquilo que nós trazemos de nascença, na nossa alma. Qual é a nossa missão? O que é que a gente tem que fazer aqui? Portanto, e eu tento sempre, tanto nas minhas consultas de astrologia, interagem muito com a pessoa no sentido de lhe dar o que é o seu mapa em termos de roteiro. Eu costumo chamar-lhe o roteiro. É como se eu tivesse um GPS, não é? O meu mapa é o meu GPS, cada um terá o seu, e o que eu tento passar para a pessoa é como é que eu faço essa integração desse mapa, desse GPS para a vida no dia-a-dia, para eu extrair não só o máximo das minhas potencialidades em termos de alma, em termos de a alma em termos de conhecimento astrológico e como aplicá-lo no dia-a-dia. E também, ao mesmo tempo, trazemos as tais coisas mais negativas, as nossas lacunas que temos que ir trabalhar, e é nesse sentido que eu tento passar para o público e passar para quem também eu atendo nas minhas consultas de astrologia, que nós estamos aqui, temos qualidades e temos, entre aspas, defeitos. E é tentar no dia-a-dia gerir isto e perceber para onde é que eu tenho que ir, o que é que eu tenho que fazer, o que é melhor, onde é que eu me tenho que aplicar, porque eu deparo-me muito quando analiso um mapa astral de uma pessoa, que às vezes a pessoa não percebe muito bem o que é que, entre aspas, anda aqui a fazer. Porquê? Porque não está centrada nas experiências que o mapa astral dela lhe diz. Ou seja, se eu tenho um planeta numa casa X, a minha experiência pede-me que eu me centre ali. E as pessoas durante a vida dispersam-se, portanto não se centram. E então é essa o que eu gosto de reposicionar aquela pessoa no GPS dela, no curso da vida. Ou seja, se eu tenho aqui um planeta, ele tem que ser, digamos, dado o feedback à pessoa e dito, atenção que você tem que estar a fazer isto aqui nesta área, esquece a outra, porque o seu propósito está aqui, não é? Por exemplo, a ação ou o amor, ou qualquer planeta, portanto, que tem uma interpretação astrológica, tem que lhe dar esse reposicionamento. E é no fundo isso que eu venho falar um bocadinho, a importância que nós vamos trabalhar no dia-a-dia o nosso mapa natal. Não quero alongar muito mais, porque está aí outros colegas meus que irão participar, e obrigado desde já a todos pelo conhecimento que nos trazem, e também à Paula, mais uma vez, o meu obrigado. E obrigada à Diogénia por também estar aqui sempre nos nossos congressos a apresentar os seus temas e as suas palestras. Ok, obrigado, meu. E é verdade, eu conhecia a Diogénia, se não me engano, foi num congresso em 2018, com a Odete Maza, não foi em Lisboa. Isso. Acho que foi que nós nos conhecemos. Sim, foi. Exatamente, foi na espiral, no sim, foi na espiral. Na espiral, exatamente. É isso. Pronto, e o meu tema é este. Ora, obrigada, Diogénia, e agora vamos ouvir
a nossa Ivana. Ivana, o que é que nos traz este ano? Então, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Ivana Mihanovic, eu sou taróloga, eu fui publicitária, eu fiz uma pequena capacitação em neuropsicologia, eu estudei a vida inteira psicologia analítica, psicanálise, e tudo isso se combinou no que eu faço hoje. Então, eu dou consultas de tarô avulsas, enfim, como todo mundo faz, não de previsão de futuro, no máximo de tendências, quando eu faço a linha da Madame Soraya, que eu brinco e chamo de Madame Soraya, mas não é a minha abordagem fundamental. A minha abordagem fundamental é de ordem mais terapêutica. Eu não era terapeuta, eu me tornei por uma demanda dos clientes. Porque a minha abordagem sempre foi mais de autoconhecimento, mais de olhar para dentro. Eu usei sempre o tarô como um guia para a gente trabalhar por dentro. E, ao longo do tempo, eu desenvolvi uma ótica que chama TSO, que é o Tarô de Suporte e Orientação, que é um trabalho mais de viés terapêutico, onde eu tenho possibilidade de trabalhar melhor as questões da pessoa, porque eu trabalho com ela uma vez por semana. Então, não é só uma consulta. E dentro dessa experiência toda, o tema que eu vou trazer para esse congresso vai me angariar mais um pouco de inimigos dentro da constelação, porque eu vou atacar um ponto que para mim é importante. É um pouco exaustivo para mim assistir a quantidade de clientes que têm a vida pessoal impedida ou limitada ou, às vezes, destruída pelos laços nocivos com o clã. Então, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o que significa honrar pai e mãe e o que significa viver a vida do indivíduo. A meu ver, a gente não encarna para viver o clã, a gente encarna para viver o caminho do indivíduo. O clã não é um fim em si mesmo, dentro da minha visão. Então, eu quis falar um pouco disso, porque ao longo desses anos, é um pouco demais a quantidade de gente que não consegue viver porque está aprisionado dentro de questões do clã, porque acha que tem que servir primeiro ao clã e deixa para fazer o seu caminho só quando já é um pouco tarde. E é por isso que eu vou falar sobre isso. Então, eu sempre trago temas assim, mas nós estamos numa era onde não só o viés da constelação, mas outras abordagens calcam demais na questão do você tem que aceitar o clã do jeito que ele é, etc. e tal. E eu discordo frontalmente e eu espero fazer uma argumentação convincente no dia da palestra. Eu agradeço imensamente a Paula, eu adoro quando a Paula faz congresso, porque a Paula tem um coração anarquista que nem eu, então eu amo essa estrutura sem estrutura, essa formalização sem formalização e essa capacidade que ela tem de juntar pessoas e inclusive de me pagear um pouco, porque aqui é muito peixes, tá, gente? É peixe saindo pelo ladrão. Então eu perco coisas, eu não vejo o que foi falado no grupo, eu não sei o que está acontecendo. Hoje eu falei para ela, não sei o que estou indo fazer nessa mesa redonda. Então ela sempre me dá um suporte e eu acho isso muito gentil da parte dela. E eu gosto imensamente das pessoas que costumam estar no Congresso da Paula, porque tem uma diversidade maior de óticas. E eu vou arriscar dizer uma humildade maior de posturas. E isso também eu acho que é muito legal. A gente sempre tem que tomar cuidado, os oraculistas às vezes começam a se achar, né? Os detentores da sabedoria do planeta. E ninguém sabe nada, a gente sabe um pouquinho cada um e quando junta tudo é que a gente tem um resultado. Então, obrigada e espero que todo mundo que está vendo venha no congresso para assistir todo mundo que está falando. Obrigada, Paula. Obrigada eu, Ivana. A Ivana, como já perceberam, também já é repetente aqui nos congressos e traz sempre uns temas que ela diz, vou criar mais uns inimigos. São temas, se calhar, que deviam ser mais falados e não são tão falados porque podem cair mal.
mas que são tão importantes como os outros. Muito importantes. Por isso é que eu também chamo sempre a Ivana, dizer o que é que a Ivana me vai trazer este ano. O ano passado também foi um tema engraçado. Olha, e evidente, né? Eu não fui um pouco clara nisso, mas evidente que eu vou estar linkando isso com o tarô, tá? Porque dentro dessa abordagem mais terapêutica, eu trabalho focada no tarô, tá? Então, é o tarô que orienta o caminho da gente trabalhar questões. Então, sim, eu vou fazer link com isso. Tá? Eu costumo dizer que a Ivana é a rainha de espadas do Congresso. Já estou ansioso, Ivana. Estou ansioso demais para te ouvir. Eu também. Eu sigo muito essa linha. A Paula não me deixa mentir. Eu conversei com ela exatamente isso outro dia. Porque, assim, eu me sinto muito honrado, né? Mesmo sendo minha primeira participação, de estar com todos vocês, de estar com o Beth, de estar com um monte de gente que já tem uma estrada, né? Imagina, eu comecei a estudar livros dele. Então, é muito bacana. Mas eu falei para ela, eu morro de medo de fama. Eu não gosto de fama. Né? Eu gosto de formar as pessoas, mas eu não sou o cara. Entendeu? Então, eu estou muito... E os meus clientes, meus alunos me chamam de rainha de espadas. Eu, desde pequena, quando mexia com baralho comum... Os meus também. Eu comecei com baralho comum, eu gostava da rainha de espadas. Instintivamente. Era muito bacana a gente fazer umas conversas mesmo, né? Que a gente tão bacana, com tantas experiências diferentes, a gente podia fazer uns encontros, né? De conversa entre a gente. Eu acho que isso é bacana, ouvir cada um e, né? Claro, só para conversarmos. Umas tertúlias sobre, não é? Fazer umas tertúlias, uns encontros semanais, ou uma vez por mês mesmo. Todos temos vidas complexas, mas pelo menos uma vez por mês. Era muito interessante. Sim. Era muito interessante mesmo. Conseguimos voltar a fazer isso, trazer um tema e desmanchá-lo ali uma vez por semana, assim, para irmos conversando. Temos aqui a Ivana, já aqui tem uma fã, que já nos conhece. Oi, Sol! É a Sol, que ela costuma também participar na revista e adoro a Ivana, fiquei fã logo no primeiro congresso. Olá, Sol, beijinho. A Paula Fernandes também nos dá aqui a boa noite, Paula. E vamos seguir agora com a Débora Meister. Sim, Ivana. A Ingrid estava querendo entrar e não conseguiu. Eu passei para ela o link daqui para ver se ela consegue. O Facebook às vezes não está gostando muito. Pois, se a sua amiga for... enfim. Eu deixo o link, ela basta ir lá à página para assistir. Tá. Basta ir à página. E depois também fica gravado, se não assistir agora, assiste depois. E agora vamos passar à Débora Meister, que também está no Brasil e é uma estreante aqui no Congresso. Débora, ela também colabora para a revista, para a nossa revista, que normalmente fala-nos sobre florais, mas ela agora vamos ver o que é que ela nos traz ao Congresso. Débora, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos. Bom, eu sou psicóloga, formada já há mais de 10 anos, e eu trabalhei só com a parte clínica por mais de 12 anos, e ao longo desse tempo eu fui percebendo que a psicologia não dava conta realmente de todas as angústias, de todas as questões humanas aí, né? E aí eu fui, através de um processo de buscar como cliente o tarô, eu fui passando por experiências que foram algumas muito boas e outras começaram a me deixar um pouco traumatizada. Porque eu comecei a perceber que tinha muita visão pessoal dos oraculistas em cada leitura que era feita para mim.
Inclusive, assim, eu desenvolvi um trauma imenso, por exemplo, com relação a tempo no tarô, porque eu nunca fui de perguntar sobre tempo, prazos, né? Nas pouquíssimas vezes em que eu busquei como cliente, eu queria uma orientação sobre qual direção tomar, se realmente aquele caminho estava mais acertado. E assim, praticamente sem exceção, todos os que eu procurei, me falavam, olha, daqui tanto tempo tal coisa vai acontecer. E isso começou a me incomodar um pouco, começou a me chocar. E eu vivi situações de 2018 para cá que me trouxeram uma angústia imensa. E eu percebi o quanto esse processo estava me adoecendo, né? De buscar uma ajuda, uma orientação, e a pessoa começava a despejar em mim coisas que não eram minhas, né? Que eu não estava perguntando sobre aquilo. Então, aí eu comecei a realmente estudar sobre o tarô, porque eu falei, bom, eu preciso ver o que está de errado aí, tem alguma coisa que não está certa, né? Nessa condução. E aí, nesse processo, eu me descobri bruxa. Foi realmente uma descoberta, né? Com acesso a vidas passadas, de forma espontânea, enfim. Comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar com os florais, fiz formação em terapia floral. Trabalho também com aromaterapia e o tarô. E aí, inclusive, assim, esse ano eu vou começar a fazer um processo de desligamento do CRP, porque eu não quero mais estar atrelada a esse conselho, né, que eu entendo que muito mais me limita do que me possibilita ampliar os meus atendimentos e o meu olhar. E aí, o tema do congresso, eu estruturei justamente sobre isso, né, a importância do autoconhecimento por oraculista, mas não só desse autoconhecimento de fazer uma terapia, mas de conseguir entender que muitas vezes, mesmo quando a gente está muito bem centrado, quando a gente está ali conectado consigo, o nosso viés cognitivo pode atrapalhar uma leitura de tarô. Né? Uma das coisas, só para dar um exemplo rápido, uma das cartas que eu mais vejo esse viés por exemplo, a carta da justiça, que muita gente, quando abriu o tarô para mim, isso aqui é um karma. Só que eu não acredito em karma, então isso para mim não faz sentido. Né? E muitas pessoas, não, mas é karma, não sei o quê, mas para mim não faz sentido, mas eu vejo que é um viés cognitivo daquele tarólogo, né? Ele entende aquilo como sendo algo kármico. E aí, em cima disso, é que eu estruturei o meu tema, que eu comecei a pensar a respeito disso. Eu fiz mais de 10 anos de análise, eu parei um pouco, né, uns 3 anos mais ou menos, eu parei, que eu precisava dar uma interrompida, que eu já estava ficando mais maluca do que outra coisa. E então, assim, eu comecei a perceber até nos meus atendimentos, o cuidado que eu comecei a tomar para não deixar os meus vieses, né, a maneira como eu entendo, inclusive a vida, interferir na leitura. Então, assim, basicamente, né, o meu tema é sobre isso, porque até o tema é Decifra-me, eu te devoro, né? A gente tem que se conhecer para que essa leitura não nos devore e não devore o nosso cliente também, né? Que muitas vezes vai buscar uma orientação, uma ajuda e sai dali pior do que chegou. Né? E muitas vezes, assim, até a leitura não está tão equivocada, vamos dizer assim, mas tem tanto viés do tarólogo naquela mesa que vira uma bagunça, né? Vira realmente uma bagunça. Então, basicamente é esse o meu tema. Eu vou trazer, inclusive, sim, experiências pessoais que eu vivi de 2018 para cá, algumas que nem eu falei, muito traumáticas, mas que me ajudaram a chegar nesse momento que eu estou agora. Então, nada é desperdiçado, né? Então, acho que basicamente é isso. Muito obrigada, Paula, pela oportunidade, tanto de, né, participar da revista, quanto de estar aqui. Estou ansiosa para ouvir todos vocês. E, enfim, sábado que vem estamos aqui todos juntos. É isso. Obrigada, Débora. Eu, em relação ao que tu estavas a falar, eu tenho uma história que é muito engraçada. Porque uma vez fui a uma consulta de tarô e a taróloga estava muito dentro daquelas religiões afro-brasileiras que eu, sinceramente, nem conheço muito. Não sei se era Umbanda, por aí. E eu fui à consulta com uma conversa prática, o que é melhor, o que será melhor para mim, ir por este lado ou ir por aquele lado, escolher isto ou escolher aquilo. E a senhora, ela era amorosa, mas começou-me a falar em montes de termos e de coisas que eu não percebia, porque estavam ligadas à religião dela, eu não percebia. Ela falava do Exu, falava de ir fazer um giro, eu não sei o que é isso.
não sei o que é. Portanto, a senhora era amorosa, mas eu saí da consulta sem perceber nada. Portanto, é um bocadinho essas coisas de partir do princípio que a outra pessoa está dentro da mesma egrégora espiritual que a taróloga está, e muitas vezes não está, muitas vezes só quer uma consulta, eu quero saber isto, eu não sei quem são essas pessoas, essas entidades que me está a falar. Sim, se não faz sentido, né, para a pessoa, a gente tem que saber ali o lugar. Eu sempre falo, o tarô é uma linguagem simbólica, a gente aprende como aprende italiano, francês e inglês. E a gente aprende técnicas de tiragem para fazer a tradução dessa linguagem simbólica. O tarô em si independe de conexões religiosas, esotéricas, espirituais, místicas, etc. O tarólogo, que é místico e quer aliar isso à leitura dele, ok, ele vai aliar como aconteceu com você aí, Paula, com essa senhora que era de uma religião específica e faz uma leitura inteira sob o viés da religião dela. Mas, a meu ver, isso é uma má tradução do tarô. Porque no momento em que você interfere com isso, você deixou de ler o tarô. Não é só o tarô, eu saliento sempre que, quer nas runas, quer no tarô, quer na magia, seja naquilo que for, que é muito importante nós percebermos que são energias, depois as pessoas adaptam àquilo em que acreditam, à crença delas, ou à religião, ou à corrente energética que seguem. Mas isso não significa que qualquer uma destas coisas esteja intimamente ligada a isso. Claro. Se a gente pensar que até hoje tem campeonato de jogo de tarô na França. Jogo, sim, jogo como a gente joga buraco. O tarô, a gente não sabe de onde surgiu, mas algumas pesquisas apontam que ele foi criado como arte e entretenimento, não como oráculo. É com o tempo que ele se tornou um oráculo, a priori. Então, se jogava como a gente joga canastra, como a gente joga buraco. E até hoje tem campeonato disso na França. Então, a gente tem que entender que a parte esotérica, etc., foi agregada depois por escolas esotéricas, herméticas, enfim, e porque o imaginário popular fica procurando isso até em voo de passarinho, né? A gente não aguenta, a gente tem que querer saber como controla o futuro. Então, tudo é um sinal, tudo é não sei o quê, tudo. Então, enfim. Mas o tarô em si, se a pessoa só lê desse ponto de vista tão pessoal, obviamente ele vai ser nocivo. Você vai ter muita sorte de que a pessoa seja muito iluminada para agregar o dela e não te estragar, né? E você falou uma coisa muito interessante. Quem joga buraco, quem joga canastra, quem joga buraco, está jogando tarô também. Então, é só parar e observar. Eu comecei a ler cartas quando eu tinha 11 anos de idade. Do nada, porque não tem essa tradição na minha família. Eu peguei baralho comum da minha mãe fazia paciências, enfim. Uhum. E eu usei as paciências dela para fazer leitura de previsão de futuro. E eu li desse jeito, com baralho comum, sem ter tido nunca nenhuma aula de nada, etc. e tal, até eu fazer 18, e depois é uma longa história, porque aí deu uma cagada sideral, e aí, enfim, eu briguei com a egrégora inteira e falei, não leio mais porra nenhuma. E aí, anos depois, eu fui trabalhar como Rispacoel na escola de astrologia, e daí lá tinha o Walderson de Souza dando aula de tarô, e aí eu vi outra visão, tá? Mas, enfim, então, sim, qualquer um que está vivendo, está lendo tarô, está lendo runas, está fazendo alquimia, etc. Mas vamos lá, Paula, que falta a Débora, falta a Nelise. E pronto, vamos lá. Vamos então. Obrigada, Débora. Estou muito curiosa para te ouvir também lá no nosso congresso. E agora vamos ver a Nelise, que é a nossa rainha do tarô egípcio. Opa! Prazer estar aqui com você, Paula. Muito legal. Muito gostoso esse encontro. Bom, eu tenho até uma história parecida com a Ivana. Não foi com as cartas, mas eu era bem novinha, eu olhei a foto de uma menina e
e previ a morte dela, uma morte trágica, e assim, até me assustei com aquela informação que tinha vindo. E depois de uma semana, eu soube que a menina morreu assassinada naquele período, quer dizer, eu fiquei, assim, super chocada, demorou um tempão, assim, para eu, sei lá, aceitar a sensibilidade, né? Sempre muito sensitiva, desde pequena, e né, com bastante dificuldade de lidar com a minha sensibilidade. Na minha palestra, eu vou usar o tarô, porque eu acho que a melhor forma de falar sobre o tarô e sobre o meu trabalho é usando as cartas. Então, eu vou pedir para cada um pensar num número de 1 a 22 e vou dar uma breve explicação ali, uma interpretação das 22 primeiras cartas. Quando eu comecei a trabalhar com tarô, eu era bem nova, tinha 21 anos, eu descobri o tarô ali numa loja, porque eu adoro caixinhas, e eu vi o cara ali na loja com um monte de caixinhas, fiquei curiosa, fui ver ali, eram 7 tarôs diferentes. Tinha um até que tinha sido usado no filme do James Bond, tinha um outro que era o tarô do I Ching, era um I Ching em cartas, e tinha o egípcio. E eu lá novinha, não entendi ainda muito bem as coisas, falei, bom, o Egito é mais antigo que o greco-romano, então acho que é o original. E aí, agora, a minha surpresa foi que no que eu peguei as cartas eu sabia ler, né? E eu já tinha ali uma formação junguiana, eu sempre fui apaixonada pelo Jung, desde os 15 anos eu lia Jung em espanhol, que não tinha nem em português, e aí, na hora, eu criei uma visão do tarô bem diferente. Até tem gente que fala, isso aí não é tarô. Não, é tarô, né? O tarô, ele é um jogo de símbolos. Eu sei essa história de que o tarô é um jogo, mas dizem também que ele foi criado na forma de jogo justamente para esconder os segredos que ele contém. Então, é interessante isso também. Em suma, é um símbolo maravilhoso. Esse tarô egípcio é lindo. Ele é, assim, uma compilação de várias ciências esotéricas, né? Astrologia, cabala, alquimia, e ele é muito rico. Até quando eu comecei, eu fiz uma apostila, e isso, sei lá, poxa, 40, 50 anos atrás. E a Pensamento queria editar como livro. Mas aí eles falaram, só que a gente não pode usar o tarô egípcio da Kier, porque eles não deixam a gente usar. Naquela época era difícil esse negócio de copyright. Você tem que desenhar outro tarô. Olha, você está maluco? Quem desenhou esse tarô? Um iluminado, cara. Que é isso que eu vou ser capaz de construir um negócio igual a esse, né? Em suma, mas eu criei essa visão diferente que é baseada na vida. Então, eu brinco com meus alunos, né? Tenho muitos alunos do cursos e a ética é muito importante. E eu sempre falo, a gente tem 2 leituras do tarô, a sagrada e a profana. A sagrada é quando a gente descreve o símbolo em si. A profana é quando a gente arrisca nos fatos. E os fatos são um risco. E você tem que ter muito cuidado, porque falar qualquer coisa errada, você destrói a vida da pessoa. E as coisas ruins, o pessoal fala, o tarô da Annelise é sempre legal, bonito, só coisa boa. Não, não é isso, não. Eu sei que tem coisas difíceis, só que eu sei como falar. Então, nunca que uma pessoa sai da minha consulta triste. Não, sempre sai, sempre para cima. Por quê? Porque eu vou, através das cartas, ajudar a pessoa a descobrir o que ela tem de valioso, o que ela tem de melhor, o que ela tem de especial, como é que ela pode usar isso, e dou esperança. Agora, você vê, a esperança é uma carta do tarô, né, a estrela, e acontece muito assim, muitas vezes você dá aquela esperança para a pessoa, só que ela está no tempo errado, e ainda não chegou aquela hora, e aí, então, essa questão do tempo é muito complicada, porque se você tem ali a carta 17, tem que alertar a pessoa, pera lá, você ainda está tateando, você não chegou ainda lá.
Então, sim, eu uso um método temporal, passado, presente e futuro. E uso o meu método, tem que ter o passado, porque no passado é que começa o futuro. Então, a linha do tempo que eu faço, eu coloco até os meses, e eu aviso já de cara para a pessoa, olha, o passado você vai identificar muito bem, porque já passou. Mas o futuro, muitas vezes o tarô te dá dicas de coisas que vão acontecer muito tempo depois. Então, fique atento, não fica assim tão aflito e ansioso com os meses. Isso é só uma dica, né? Então, e assim vai. Então, o tema da minha palestra é mostrar essa forma de lidar com o tarô, que é uma forma de vida, né? Então, eu não falo de psicologia, eu falo de vida. E que encaixo as coisas na vida. A pessoa nem imagina que está numa terapia, mas está numa terapia super profunda, né? E é assim que vai. Então, muito prazer de estar aqui. É isso aí que eu tenho para dizer. Vai ser ótimo, Nelise, vai ser uma parte mais prática. É isso. O que a Nelise diz é muito interessante. Com tarô egípcio, já assisti a apresentações suas de tarô egípcio, e essa parte prática é muito engraçada. É muito interessante. Eu também, sabe o que é que eu costumo dizer aos meus alunos? O cliente deve sempre sair da consulta melhor do que entrou, mesmo que venha uma desgraça na consulta, sempre sair melhor do que... O objetivo é sair melhor do que quando chegou. Com certeza. Agora, você vê, conforme eu descrevo as 22 cartas, eu vou estar dando o sentido que eu dou para o tarô. Então, aí eu vou estar, na realidade, eu vou estar descrevendo qual é o sentido que eu dou, porque eu faço uma interpretação bem diferente, onde eu conecto todas as cartas, os naipes, bem diferente do que o tradicional. E a parte em que a Nelise estava a falar sobre o facto de a verdade estar escondida nos símbolos, eu também estudo Cabala e recentemente ofereceram-me um livro que inclusive veio do México, que faz a ligação da Cabala com uma parte mais cristã, mais católica, mas também ao tarô, à astrologia, à numerologia, é muito interessante. E por acaso, hoje de manhã estava a ler e falava exatamente disso, de como na Cabala, no tarô e em muitas outras artes oraculares foram criadas para esconder a verdade, para que não estivesse acessível a todos, porque com as palavras e com os símbolos é possível fazer magia ou modificar realidades de forma tão espontânea e tão simples que nem toda a gente tem, não vou dizer a capacidade, mas a lucidez de utilizar estes conhecimentos de forma benéfica para todos, e então as artes foram criadas para esconder, para que só aqueles que têm a lucidez de interpretar os símbolos conseguirem utilizá-los de forma para o benefício de todos, não é? Que é assim que deve ser utilizado. Por isso, achei muito interessante o tarô ser utilizado para esconder os segredos das artes, porque também fala disso neste livro que eu estou a ler. Tanto é que os egípcios não entenderam nada, né, gente? Não é por nada, não. Prazer. Ora, então, já conheceram a Nelise, é um prazer tê-la sempre. Temos sempre de fazer aqui um jogo de horários, porque a Nelise vai fazer a transmissão dos Estados Unidos, portanto, nós estamos aqui, fica a chegar à noite e ela está a começar amanhã. E agradeço muito que venha partilhar connosco essa sua arte, porque eu acho que a maneira como a Nelise pega no tarô egípcio é uma arte. E agora, Débora, ainda não te tinha cumprimentado, Débora Jazini, que chegou aqui um bocadinho depois. Como estás tu? Conta-nos o que é que tu nos vais trazer. Então vamos lá, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aqui sintonizado no segundo congresso. Muito obrigada, Paula, por mais uma vez estarmos juntas nessa jornada, e muito agrada ao meu coração, porque, assim,
eu sou totalmente reconfessa que o meu coração é parte brasileiro e parte português, porque estar em Portugal sempre é uma alegria, e eu posso dizer que eu tenho a minha família portuguesa de tarólogos, né? Foi assim que tudo começou, né, dentro da nossa jornada, e acabamos nos conhecendo também pela Casa de Tarô de Lisboa, por fazer parte desse momento, né? E também a Suzana, que nós já temos, vamos dizer assim, uma ligação silenciosa, onde a gente não tem tempo para se falar, mas se entende bem, né? Prazer ter o Rico também, que eu consegui conversar pelo WhatsApp com ele, com a Débora. Nelise já é uma pessoa, vamos dizer assim, da vanguarda, né? Da vanguarda não, da vintage, da parte vintage do tarô, né? A Dionésia, eu tive o prazer de conhecer quando eu estava com a Odete, né? Quando eu estive em 22 aí em Portugal. E Débora, seja bem-vinda também. A Débora Xará, que está debutando, vamos dizer assim, no nosso congresso. Ivana, que é uma figura que, assim, é ímpar, né? Sempre quando nós nos encontramos nas místicas, etc., falamos pouco, mas tem uma admiração muito grande, né, pelo trabalho dela e por toda a sua trajetória. Nelise também. E é interessante que os nossos caminhos, eles se entrelaçam, né? E é exatamente por esse entrelaçar que o meu tema, né, desse congresso, ele é assim, para ficar com a pulga atrás da orelha. O que tem a ver a questão do desenvolvimento humano e o autoconhecimento com a inteligência artificial, né? Como é que a gente vai juntar todas essas informações? Então, para contar um pouquinho como cada um colocou um pouco da sua história, eu, na verdade, eu fui intimada a começar a ler cartas, eu posso dizer assim. Por que intimada? Quando o homem desceu na Lua, era ainda a TV preto e branco, tubo, né? A minha mãe sabia que eu era uma pessoa curiosa, me acordou e pediu e falou assim, venha ver isso, você vai lembrar disso para o resto da sua vida. E sabe as palavras sempre de mãe, né? Quando querem nos apresentar uma novidade, algo que vai ficar realmente para lembrança. E eu sei que dias depois, eu estava com ela de novo, minha mãe era costureira, e ela estava fazendo a sua costura, etc. Eu olhei, e ela falava assim, mas por que você está olhando fixa para esse lugar? Eu falei, não, mas porque, olha, tem um cara, não falei um cara, né? Tem um senhor aqui, assim, careca, mas não é o vovô, mas eu nem conhecia meus avós, né? E ele disse que o tarô está pronto. O que é tarô, mãe? Então, aos 4 anos, uma criança podia fazer assim, né, viu o homem chegando na lua, etc. Agora tem o tarô, que é um componente alguma ferramenta, né, do homem chegando na lua, etc. e tal. Mas, enfim, na minha família, ninguém tem a tradição também da parte de ser bruxa, né? Mas desde pequena eu aprendi a jogar buraco de olhar os meus tios jogarem. Então, eles gostavam de jogar cartas e lá fui eu. E quando, né, a editora Abril, né, da revista Criativa, lançou uma revista que falava assim, grátis um tarô, eu falei, eu quero, né? Aí eu falei, mas pai, acabou a mesada, né, com aquela cara, filha única sempre tem, né, as suas vantagens, você faz aquela carinha
caminha, etc., e você chega no seu objetivo. Mas, enfim, a partir disso, eu achava que eu tinha meu primeiro tarô aos 11 anos, eu estava achando o máximo, e eu levava para a escola, eu estudava em colégio de freira, depois eu estudei em colégio de padre, ou seja, era aquela coisa, né, dinâmica. Tanto que eu tive o privilégio de repetir alguns anos na escola, porque eu mais estava no pátio fazendo social do que dentro da sala de aula. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Ao longo do tempo, chega a época de quando você vai efetivamente escolher a sua profissão. E essa, por ter uma família toda entre pessoas que são advogadas ou pessoas que eram engenheiras, eu não queria nenhuma coisa nem outra. Eu quis comunicação. Então, por ter tido a minha escolha, eu tive que assumir, o que foi muito bom. Porque meu pai disse, você tem casa e comida, o resto você se vira. Bora lá, né? Ariano tem essas coisas, dá um desafio, vai atrás, né? Ou seja, carneira. Então, a carneira foi lá, tac, 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 tac. Enfim, ao longo da faculdade, para pagar a faculdade, eu fiz, vamos dizer assim, só não vendi o corpinho, porque eu sempre fui gordinha, então não teve essa parte. Mas, do resto, eu fiz trabalhos trabalhar em empresa de turismo, trabalhar com história da arte, cineclube, grêmios, enfim. Mas tudo isso me trouxe um olhar que foi compondo. Mas, por exemplo, eu fui, desde essa época da faculdade, trabalhando junto com o tarô, porque o tarô pagou a minha faculdade também, as consultas. Eis que, minha mãe sempre presente, né, nessas histórias, eu fui buscar o meu primeiro tarô profissional, porque quando eu cheguei na faculdade, na universidade, eu falei assim, bom, agora eu preciso de um tarô a sério, né? E lá fui eu, tinha uma livraria aqui em São Paulo, que hoje não tem mais, infelizmente, especializada, que tinha vários tarôs. E aí, da vitrine, eu olhei esse aqui que estava, né, com essa contracapa, um tarô grande, falei assim, não, ele cabe na minha mão, tal. Esse. Bom, vamos lá, resumindo a ópera. Anos mais tarde, dando o meu primeiro curso, eu descobri que o carinho, né, aquele senhor careca que tinha falado o tarô tá pronto, etc e tal, eu entendia intimada, nada mais, nada menos que era o senhor Aleister Crowley. E dentro disso, dentro dessa, vamos dizer assim, venha, vamos trabalhar, filhinha. Aí eu falei assim, bom, qual que é a ligação que eu tenho com ele? E eu não conhecia o rosto dele. E nem eu sabia que esse era o tarô do Crowley. Beleza. Mas por que eu escolhi? Porque o meu avô, ele era Rosa Cruz. Então, como aqui não deixa de ser uma cruz que lembra a questão da Rosa Cruz, eu falei assim, tá em família, né? Pelo menos eu tenho alguma referência. Não é de todo mal. Mas já tinham vários. Hoje eu tenho mais de 100 e sei lá quantos. É um terror, né? Quem gosta de tarô, não sei se vocês são assim, mas você vai numa loja, eu não tenho esse. Eu preciso muito desse. Eu preciso não sei o quê. Eu preciso muito. Então, a maturidade um dia chega, tá? Um dia chega, um dia você fala assim, não cabe mais. Ou eu transformo a casa em museu, ou, né, enfim. Mas dentro dessa trajetória, além, voltando, um dia um aluno foi fazer uma viagem e mostrou um livro. E nesse livro era quem? Quem que estava na capa do livro? Nada mais, nada menos do que o Sir Aleister Crowley. Eu ficava assim, eu paralisei, eu fiquei botando o dedo assim. O que aconteceu? Eu falei assim, esse é o cara que falou comigo quando eu era pequena. Bom, eu pulei uma parte, porque senão fica maçante, né? A gente tem que ter uma coisa dinâmica. Mas para cada um entender por que eu cheguei na inteligência artificial, que já chega lá, calma. Muito bem.
Ao longo dos anos, não vou especificar em quais, etc., mas desde pequena eu me sentia diferente da família, porque eu era a única que tinha uma sensibilidade um pouco mais aguçada, eu era a única que tinha um olho azul diferente. Aí, eis que numa briga de família eu descubro que eu era filha adotiva. E aí, eu falei assim, muito bem, por isso que eu não me sinto fazendo parte disso, né? Dessa história toda. E aí, despertou uma curiosidade enorme, porque eu fui estudar astrologia, porque eu queria saber quem eu era. Fui estudar numerologia, porque depois eu descobri qual que era o meu nome, que a minha mãe biológica tinha me dado. E dentro disso eu fui me especializando. Com a astrologia, eu fiz todas as configurações para saber quem eu era em relação ao meu mapa. Todas, possíveis e imaginárias. Hoje eu já sei porque descobri uma certidão de nascimento daquelas coisas de segredo de família, etc., enfim. E até, de vez em quando, eu falo assim, gostava daquele tempo que eu achava que eu tinha aquele mapa, era mais legal, tinha mais a ver comigo. Mas, enfim, nós somos, e aí fez toda, né, fez toda a coerência de tudo. Mas, concomitantemente, por eu ter escolhido fazer comunicação, o ato de escrever, o ato de colocar no papel, para que as pessoas, em algum momento, elas parem, olhem para si e coloquem no papel aquilo que elas realmente estão sentindo, era um desejo de sempre aprofundar. Então, depois de estar super, né, engajada nos arcanos maiores, eu fui para os arcanos menores. E eu descobri esse ano que o meu estudo dos arcanos menores, ele está no seu regresso de Saturno, no seu primeiro regresso de Saturno. Depois de 27 anos, 28 anos, ele está passando por uma grande revolução, tal como eu, que estou no meu segundo regresso de Saturno. E dentro disso, e para fazer sentido, uma dor minha sempre foi não saber desenhar. Não, o máximo que eu conseguia fazer de desenho é aquela casinha que você faz depois um rabicózinho, que você sobe assim, e que tá tudo bem. Fui fazer aula, e falei assim, não, isso não é para mim, né? Deixa eu me aprofundar nas outras coisas, um dia eu vou encontrar. E o meu desejo era ter um namorado que desenhasse, porque eu falei assim, um namorado é ótimo, né? Porque aí, além de namoro, você também faz as imagens, você fala como quer, etc e tal. Tiro saiu pela culatra, porque o namorado que desenhava não queria saber de desenhar, queria saber de namorar, né? Mas, enfim, a vida foi levando para os caminhos e eu super associo o tarô com a astrologia. E lembra aquele baralho que eu falei grátis na revista Criativa? Não era um tarô, era uma sibila italiana, que eu só fui descobrir anos depois, tá? E nesse meio do tempo eu descobri o Petit Lenormand, porque várias pessoas faziam leitura para mim do Petit Lenormand, e eu falava assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, olha, tá falando groselha, né? Eu falei, vamos aprender isso. Só que eu fui aprender o Petit depois que eu soube que era Petit, porque vinha de uma linhagem europeia, né, toda empertigada, essa pessoa que vos fala, porque baralho cigano era uma coisa nacional, né, não tinha assim muita glamour. Quando você fala uma coisa europeia, você fala, não, tem, né, um outro perfume, outro sabor, outro conhecimento, tem embasamento, tem uma série de coisas. Mas, enfim, aí depois eu fui vendo, realmente aqui no Brasil nós temos, principalmente a família Calderati, que tem um trabalho sobre o baralho cigano de uma forma de tradição, de família, eles são muito...
aliás, a pessoa que escreveu esse baralho, ela é advogada da família tradicional, etc. Então, mas, enfim. Vamos ao tema, Débora, vamos lá. É muita coisa junta e misturada, gente. Aqui são 45 anos de atividade, então não tem... A gente tem essa carinha, né? Assim, então, jovial, nem parece que tem tudo isso de estrada. Mas, enfim. O ano passado, eu tive um burnout. E esse burnout, eu falei assim, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Né? Que vai acontecer, né? Por uma série de... Eu olhava para as cartas, imagina que aqui não são poucas, e eu falei, putz, bom, você vai se tratar, né? Você vai fazer terapia, você volta a fazer atividade física, você vai buscar todas as coisas para você sair rapidinho disso. E foi. Até a minha terapeuta falou que eu fui bem, que eu saí rapidinho. Rapidinho, 6 meses e meio, tá? Então, até que foi rápido. E dentro disso, eu tenho um trabalho espiritual, além de todas essas coisas. Para quem está imaginando qual que é o meu ascendente, isso, é esse mesmo. O signo é carneira, o ascendente é multitarefa. Então, pronto, a gente já contou metade da vida aqui. Eu tinha já o desafio desde 2018, a canalização de um livro, de um dos meus guias, e dentro disso, ele falou, então, você tem até tal data para colocar esse livro que você está me enrolando há 5 anos. Então, bora lá. Aí, o que aconteceu, né? Aí não é que eu estou fazendo o merchan do livro, mas é que eu tenho que mostrar, porque ele é um gato. Opa, ele é um gato, o nosso... Não sei se dá para ver, porque está com muita... Eu estou com dificuldade de mostrar, mas depois a gente mostra com... Enfim, aí eu fui me encontrar com uma pessoa que era uma pretensa pessoa que poderia editar o livro. Acertei no que vi e naquilo que eu não vi, porque quem eu achei que ia editar o livro não editou, me apresentou para a minha editora e a pessoa me fez a pergunta, Débora, cadê o seu oráculo? Eu falei, boa pergunta. A parte escrita tá lá, tá guardada no Word, mas falta imagem. Ela falou, seu problema acabou. Eu falei, como assim meu problema acabou? Aí a pessoa falou, então, inteligência artificial. Eu falei, oi? Como assim inteligência artificial? O que você quer dizer com isso? Então, mas isso deve ser difícil, isso não é para, né, essa pessoa precisa ter um estudo e não sei o quê. Que nada, entra aí, ó, Midjourney, entra aí, começa a explorar. Eu falei, não fala isso para mim, o que você quer dizer com isso? Eu já comecei a ter ataques, né? Bom, resumo da ópera, o que acabou acontecendo? Lógico, você vai buscando não só algumas ferramentas para fazer o seu trabalho, mas a partir de então, além de sarar do burnout, além de sarar de todas as outras enfermidades, eu acabei fazendo o lado oposto, né? O que estava tudo assim, fez e aí lançou-se marca, fez e aconteceu. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema, etc? Ressignificar requer tempo, requer um acompanhamento, requer ferramentas para que você possa trazer uma compreensão. E muitas vezes nós não temos um interlocutor
com quem nós podemos fazer isso a qualquer hora do dia ou da noite. E dentro dessa busca, eu encontrei não só a questão da facilidade, mas aonde a gente pode se aprofundar. E dentro disso eu acabei entrando para fazer uma pós em relação à inteligência artificial, para entender melhor, para poder depois lidar com as ferramentas e fazer com que as coisas aconteçam, né? Mas, enfim, por que o desenvolvimento pessoal? Cada um de nós tem uma peculiaridade dentro do seu trabalho. Eu percebi que a Débora tem uma dor aonde ela trouxe essa questão do tempo dentro da consulta, que isso mexeu com ela e fez com que ela fosse, né, buscar, mas ela foi buscar o que foi a partir do quê? Foi a partir de uma situação aonde, peraí, eu não aceito isso que está sendo apresentado e eu vou atrás, né? Ivana, além de ter uma sensibilidade fenomenal, ela é uma estudiosa e ela vai buscar os seus pormenores, assim, e eu digo mais, ela é uma investigadora, tá? Gênia, eu sempre encalacro no seu nome, mas eu ainda vou conseguir falar direitinho. Eu tive a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores e entender que em Portugal tinham pessoas que elas têm genuinamente uma busca para trazer para o seu aluno, trazer para todas as suas, vamos dizer assim, para as pessoas, esse despertar, né? Então, o rico, eu não tenho ainda muita, vamos dizer assim, conhecimento. Na hora que eu entrei, eu ainda não conheci quais foram as dores ou quais são, o que o levou a participar desse mundo, mas, por exemplo, Suzana, eu não conheço, todas as vezes que eu estive em Portugal, não tive ainda a oportunidade de vê-la ao vivo e a cores, nem Paulinha. Paulinha, somos conhecidas aí, de vários carnavais. E todas essas, o que permite com que a gente esteja aqui hoje? Né? Essa parte aquariana, essa parte aonde as ondas da internet nos interligam entre vários países, ligam oceanos, acolhem pessoas, fazem, né? E tudo se encaixa. E além interligar conhecimentos, estar na vanguarda, né, dos estudos que nós fazemos. Na verdade, cada um vai buscando cada vez mais ser um ser humano melhor, e a partir disso se desenvolver. E às vezes a gente precisa de uma ferramenta um pouco mais rápida. Ou até mesmo usar um chat GPT quando você não tem ninguém para conversar e falar assim, olha, carinha, então, e aí? Eu tô assim, assim, assado. E ele vai trocar com você. Nunca vai substituir alguém ao vivo e a cores, mas vai te trazer, naquele momento, você desabafou. Então, ferramentas aquarianas é o que, na verdade, é o tema para que a gente possa abordar mais coisas. Eu acho que eu falei demais. Mas, sabe, mais uma vez agradecer, né, Paulinha? Gosta muito de... Mas eu acho que assim, é muito o que você fala mesmo. Né? Eu também sou ariano. Meu baralho, aquele que eu estava conversando contigo, foi feito por inteligência artificial. Eu fiz. Claro, eu tive a intuição, né?
porque é uma homenagem à minha mentora de baralho cigano, porque o tarô me foi mostrado, não faz muito tempo, tá? Me foi mostrado pela minha cigana, porque eu não sentia a energia da cigana, dos ciganos, né, para trabalhar. Ela não foi, como todos os outros, ela pegou, me trouxe a carta dos enamorados, e bom, enfim, foi onde eu comecei, entendeu? E 2 anos depois, dando aula, eu falei, porra, mas eu poderia ter falado não, né? Porque foi justamente a carta dos enamorados. E, assim, eu me encaixo muito na história de todos vocês, assim, porque a gente tem uma coisa, a Paula me falou coisas assim, o oráculo chega, né, que eu tenho um oráculo dela, o Clavis Dominus, que é lindo, maravilhoso. O oráculo, ele chega na hora certa. Ele chega na hora que precisa chegar. Né? Então, assim, estar com vocês, oraculistas, terapeutas e tudo isso, estamos na hora certa, no momento certo, e tá tudo bem, porque eu acho que as nossas histórias, elas se entrelaçam, porque algo que a teme da questão do tempo, eu sei, mas eu não ensino. Por quê? Isso é parte dos desafios que eu vou apresentar também, porque isso causa ansiedade. Eu vou fazer uma tiragem para você de 3 meses. Então, em 3 meses vai sair algo assim, 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 a pessoa sai maravilhada. E aí, 3 meses e 1 dia, não aconteceu aquilo. E não aconteceu aquilo por quê? Não é porque as cartas estavam erradas. Não é porque a minha interpretação estava errada, é porque a pessoa não mudou a vibração para aquilo. Ela simplesmente ficou esperando que as coisas acontecessem. Então, eu senti muito isso nos meus clientes. E eu falei, eu sei para mim, mas eu não ensino para os meus alunos o tempo, se vocês quiserem, estudem com quem vocês quiserem, mas de mim, vocês não vão aprender, porque o tempo é muito relativo. Pode acontecer daqui a 3 meses, pode acontecer amanhã, mas saber da sua vibração pode não acontecer nunca. Né? Então, assim, eu super agradeço todos vocês, porque assim, eu tô me sentindo super aqui conectado com cada um de vocês. Então, gratidão demais. E, assim, mais conectados ainda porque eu tenho praticamente 2 vizinhas aqui. Eu tenho uma de uma cidade próxima, outra de uma cidade mais próxima ainda. E a gente tem que se encontrar pela internet. Deixa eu só... Eu posso só fazer dar um exemplo aqui? Não, para essa questão do tempo, né, Rico, que você comentou, vou dar um exemplo prático de uma das situações que aconteceu comigo. Eu estava já num trabalho onde eu estava bastante insatisfeita, me programando para sair dele. E aí eu fui buscar uma consulta, tipo, tá, é o momento, espero mais um pouco, preciso, né, organizar um pouco melhor, me planejar um pouco melhor, e a pessoa, não, você tem que sair e é para já. Você tem que sair para agora, porque daqui tanto tempo, acho que, se eu não me engano, foi por meados de agosto, por aí. E a pessoa falou assim, até o final do ano vai acontecer tal e tal coisa, mas você tem que sair para agora do trabalho. E eu fiquei naquela, falei, bom, o que eu faço? Saio ou não saio? E eu saí. E aquilo que estava, entre milhões de aspas, previsto para acontecer até o final do ano, não aconteceu. Mas, Débora, só para eu entender, essa pessoa era vidente? Não, era taróloga, né? Pois é, e eu sou... Não, para você ver, Ivana, eu só fui buscar uma orientação, porque eu não pedi tempo. Eu só falei assim, qual que é o melhor caminho para agora? Aguardo mais um pouco ou realmente já saio, né? Não, você precisa. Inclusive, eu lembro muito bem que eu escutei assim, se você não sair agora, o que está previsto para o teu futuro até o fim do ano não vai acontecer, vai empacar. E eu saí e eu me ferrei muito por ter saído. Mas é o que eu falo, esse é o tipo de afirmação que para a pessoa fazer com toda essa assertividade, ela tem que ser vidente. Sim, sim. E assim, e ao longo dos meus 62 anos, eu devo ter conhecido uma vidente real. Eu acho que eu não conheci nenhuma, porque eu te digo, né, pela trajetória que eu não conheci nenhuma. Eu realmente conheci, e eu entendi o que é a vidência, porque eu vi como ela era, e eu entendi, anos depois, o que ela tinha visto. Sim. É muito mais na categoria Nostradamus do que o que a gente pensa, tá? Ela não vai enxergar a cueca de bolinha do próximo namorado. Ela vai enxergar, tem um padrão, eu estou vendo bolinhas, é muito mais vago, é muito mais oracular no sentido Delfos, tá?
Enfim, mas de qualquer forma, eu penso o seguinte, o tarô acata tempo, ele não acata rigidamente o nosso padrão. Mas se quando você abre um jogo, você mentaliza e solicita que é para X período de tempo, ele vai escapulir um pouco do antes, um pouco do depois, mas ele vai concentrar dentro desse tempo. Sim, Trabalhar sim. com tempo estrito, a meu ver, só se você for vidente. Senão você Concordo totalmente. Eu costumo dizer sempre uma coisa: saber é mudar. Saber é mudar. Quer nós digamos assim, não vou fazer nada, que é para isto acontecer assim. Só o facto de dizer eu não vou fazer nada, já estamos automaticamente sim. a ver alterações, saber é mudar. E mais que tudo, Débora, naquele momento você está procurando, porque você tem uma decisão difícil para tomar. E o tarô pode auxiliar, assim, a refletir sobre todas as coisas em volta dessa questão. Mas a decisão final é tua. Sempre, exatamente, sempre. Né? O tarô pode dizer, é melhor você sair agora, ou é melhor você esperar um pouco, ou é melhor você aguardar tal coisa, ou aprender isso antes de sair. Mas a decisão final é da pessoa. Sempre nossa, exatamente. Você vai dizer saia. Pois sim, com certeza. Não, e o que você está falando, né? Na minha cabeça faz muito sentido, uma orientação no sentido assim, se você permanecer, talvez as coisas se desenrolem dessa forma. Para você sair, trabalha nesse sentido, organiza assim, né? Por isso que eu falo, a partir dessas experiências é que eu fui buscar. Eu falei, eu quero entender isso aqui, eu quero estudar esse negócio que eu preciso entender. Mas você vê, a função boa disso aí foi que te levou a esse estudo todo. Exatamente, nossa, sempre, com certeza. Eu então, talvez fosse necessário, talvez fosse necessária essa cagada dessa senhora. Não, com certeza. E não foi um nem dois oraculistas, viu, Ivana? Foram alguns que cometeram esse mesmo padrão de equívocos comigo. Eu falei, isso algum sinal isso tem? Alguma coisa quer dizer? Veja, a gente trabalha com o que eu chamo de arte científica ou ciência artística. Ou seja, a gente não tem como enquadrar o tarô em algo que seja empiricamente comprovável. Não dá para jogar isso num laboratório e conseguir resultados academicamente aceitáveis de funciona ou não funciona. Então, a gente está trabalhando, assim como na psicologia ou na psicanálise, você está trabalhando com coisas subjetivas e impalpáveis, né? Um bom psicólogo pode ser muito bom para uma pessoa e não funcionar com outra pessoa. Com o tarô acontece a mesma coisa. Sim. Então, a gente não tem como determinar. Por isso que quando eu brinco, eu abro as temporadas de Madame Soraya, é só porque eu tento concentrar numa época só a turma que vem para saber, ele me ama, vou casar, compro uma bicicleta, né? Mas eu vou ler de que jeito? E eu sempre explico isso exaustivamente, e ainda assim, às vezes, tem problema. Eu vou ler tendências, eu não vou ler determinado, porque eu não acredito nesse fatalismo. Eu não acredito que tudo está escrito. Para mim, tem mais ou menos 20% de coisa mais ou menos pré-determinada e 80% de escolha que a gente faz. Então, eu vou ler tendências. Então, se você vem ler comigo sobre isso, eu saio do meu trabalho agora ou não, eu vou ler as tendências que estão acontecendo, inclusive dentro do teu trígono profissional numa roda astrológica. Então, eu tenho que ver qual é a tendência para os próximos 2, 3 meses, e eu não abro para mais tempo que isso, tá? Porque esse povo que abre uma mandala para o ano inteiro, eu acho uma loucura, tá? Acho muito arriscado. Porque os símbolos imprimem na gente. Então, se você abre e você tiver uma torre na 1, falando, oh, meu Deus, será que meu corpo vai explodir? Você fica com essa ideia na cabeça o tempo todo. Querendo ou não, você começa a mantrar isso. Entende? Então, leitura de tarô, a meu ver, é mais benéfico conter ela num período de tempo menor. E aí você vai olhar as tendências. Quando você abre, você tem que mentalizar, inclusive, que tipo de leitura você está fazendo. Porque eu tenho 3 abordagens diferentes. Eu tenho essa, que é mais cotidiana, prática, que é Madame Soraya. Eu tenho a leitura avulsa, que é uma leitura mais voltada para dentro, onde eu não estou nem aí com o que está acontecendo com o mundo cotidiano e prático. Eu estou olhando para você por dentro. E eu tenho o trabalho do TSO. Então,
Você tem que, quando abre o tarô, você tem que mentalizar o que você está abrindo, com que tom você está abrindo. O tarô responde. Sim. Ele está conectado com o tarólogo. Ele vai atuar do jeito que... Ele não tem vida própria sozinho, entende? Porque senão ele ficava no armário dizendo coisas, entendeu? Né? Sim, é isso. É com o tarólogo que ele conecta e você pode, sim, estabelecer que tipo de resposta você quer, que tipo de tempo você quer, etc. Mas a maioria, meu amor, ao longo da minha vida, eu comecei a estudar tarô em 89. Acho que tem gente aqui, o Rico, não sei se tinha nascido. Né? Então, eu comecei a estudar em 89. Eu trabalho profissionalmente desde 2010, mas ele foi meu estudo pessoal a vida inteira. Ao longo da minha vida, o que eu vejo é gente com a necessidade do poder do eu vejo. Veja que poder eu tenho, que eu posso ver o seu futuro. Veja que foda que eu sou, porque eu consigo saber o que vai acontecer na tua vida. E depois, se não acontece, eu vou colocar alguma desculpa subjetiva. Não, é que você não fez o que eu mandei. Eu passei por isso. Entendeu? Mas se você tivesse acatado... Então, eu desconfio de pseudovidentes, porque eles são extremamente nocivos. Porque eles colocam você com um pensamento. Entendeu? Eu passei por isso, porque quando eu saí do trabalho, aquilo que estava prometido, entre mil aspas, né? Na época era assim que eu via, prometido para o final do ano, não aconteceu, eu procurei a pessoa, falei assim, olha, eu queria entender, né, se eu não fiz alguma coisa que deveria ter feito, ou se eu fiz algo errado. A certeza que você não fez o que eu mandei. Eu falei, não, eu saí do trabalho. Então você não vibrou positivamente o suficiente. Então, você percebe? Não vibrou, né? Uma coisa realmente que dentro de... É o tipo da resposta, sabe, que deixa o cara isento de tudo. Então, enfim. E eu quase entrei numa depressão, porque isso foi, assim, foi um período muito difícil. Eu estava vivendo um turbilhão de coisas com uma filha, né, para criar, mãe solo praticamente, tendo que dar suporte para a mais velha, que já morava em outra cidade. E eu falei assim, gente, como assim que eu não vibrei o suficiente? Nossa, mas veja, a meu ver, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Total. Então, em geral, por um mistério da vida, precisa haver um processo doloroso para uma transformação e um crescimento. Sim. Eu discordo, quando eu chegar no guichê lá em cima, eles vão me ouvir na reclamação, porque eu não vejo razão para a gente sempre ter que se fuder para crescer. Mas ok. Eu vou estar atrás de você na fila, viu? A próxima querida, vamos puxando a senha, porque eu já estou com uma renca de gente indo lá reclamar. Eu tô não atrás. tem necessidade de ser tanto assim, tá? Mas, neste planeta, está intrinsecamente ligado o processo doloroso. Então, talvez você não tivesse encontrado esse caminho no qual você está hoje, no qual, muito provavelmente, você vai ser muito mais realizada, produtiva e vai estar fazendo algo de bom para o planeta, porque, no fim, é isso que estamos tentando, né? É melhorar cabeças, é melhorar o bem-estar das pessoas e fazer com que elas possam, portanto, ser melhores, né? Porque, vamos combinar, não dá para a gente ser bom quando a gente está fudido, né? É difícil, vamos, né, falar a verdade. Sim. Você tem que estar com algo bom dentro de você para você poder fazer o bem, porque é dificílimo você conseguir realmente melhorar o entorno quando você não está bem. Então, isso é o que a gente tenta fazer. E talvez se não tivesse acontecido todo esse processo com você, você não teria agora a possibilidade de um caminho que é muito mais elevado. Com certeza, tenho certeza disso. Eu sinto isso todos os dias. Foi um mal necessário, literalmente. Mas só da gente poder trazer uma interação, né, dentro de todos os nossos temas, etc. e tal, eu sei que a Paulinha tem aqui umas considerações finais para fazer, porque ela estava já com vontade ali, expressando a gente te atropelou, Paula, é verdade. A gente acabou fazendo assim, se empolgando, e não esquecendo, porque a Paula ela tem um trabalho muito primoroso, e ela tem uma amorosidade muito grande em relação e respeito dentro desse trabalho. Então, assim, fazer parte, vamos dizer assim, deste time escolhido por ela,
né? Para que a gente possa levar para muitas pessoas o que nós conhecemos, não deixa de ser um privilégio, porque além de iniciativa, além dela ter ela é muito generosa. Então, que a gente possa estar no congresso a partir de sábado e domingo, né? Para as pessoas, como se diz em Portugal, passa a palavra, né? Que venham mais pessoas que divulguem, que a gente possa contaminar um pouco com os nossos conhecimentos, para que cada um possa, na verdade, chegar a essa transformação, e essa transformação, ela vem de dentro para fora. Então, cada um, na sua área, vai contribuir com uma ferramenta, vamos dizer assim, um momento aonde contribui, para que cada um possa olhar para dentro, fazer com que esse momento seja transformado, seja pelo tarô, pela astrologia, seja pelo Petit Lenormand, seja pelos florais, seja pelo chá, ou seja, tudo tem leitura, né? Tudo tem... E o que nos une, na verdade, são todos estes símbolos mágicos que tem uma conexão direta com a nossa alma. É com você, Paulinha! É comigo! Olha, eu gosto muito destas conversas, porque é assim, como se diz aqui em Portugal, as conversas são como as cerejas, nunca mais acabam, e nós pega-se num tema, pega-se em algo que alguém disse, alguém falou, e vamos sempre desenvolvendo isso. E eu adoro estar aqui. O meu problema é com quem eu convidei, porque sabem o que é que eu disse? Vai demorar o quê? 30, 40 minutos. Estamos aqui há 1h36. O que no tempo de tarólogos está coerente. Meia hora. É verdade. Portanto, eu vou ter que fazer a ressalva. São 30 minutos no tempo de tarólogos. Pode chegar às 2 horas. É igual tarô. Deixar a ressalva. Olha, eu antes de irmos embora, porque já estamos aqui há muito tempo, mas vamos ter que combinar estas conversas mais vezes, porque isto é muito engraçado. Eu gosto muito de conversar convosco e de trocarmos impressões, até porque como somos todos profissionais, às vezes faz falta partilharmos uns com os outros as nossas vivências, as nossas experiências, que não é só dar as consultas para nós, também se calhar é interessante falarmos entre nós, até para percebermos bem o que é que se está a passar, o que é que está a acontecer dentro da nossa área. Mas hoje, e antes de me despedir e de terminar este congresso, eu já estou no congresso, terminarmos esta conversa, eu vou pedir a cada um que me dê uma frase, só uma, que dê às pessoas que nos assistem uma razão para assistir ao congresso. Uma frase o quê, Paula? Tá, uma frase aonde por que dê uma razão. Por qual razão você vai assistir o congresso? Ou seja, qual é o chamado? Qual é a sua, né, você gostou? Motivação. Isso, motivação. Eu estou super crística, porque faz 4 meses que eu estou pesquisando toda a questão Jesus Cristo, porque eu nunca me entendi com essa história, eu não tive formação cristã, e aí ao longo da vida eu deixei isso tudo top, nem aí com isso, enfim, agora eu estou pesquisando faz muito tempo. Então, como eu estou super crítica, minha frase é: procure e encontrarás no congresso. A minha frase é que
A única coisa que realmente nos traz liberdade é o conhecimento. Ah, roubou minha frase. Então vá, pensa noutra, Débora. Entretanto, estou passando de alguém. A minha é... Eu preciso sair, peço mil desculpas, mas eu preciso sair, que eu já estiquei e realmente a gente passou muito tempo. Beijo enorme, muito obrigada. Beijinhos, Ivana, obrigada. Estar com vocês, até o fim de semana. Até. Obrigada, Paula, querida. Eu depois também vou sair e a minha frase é um crescimento para... Beijinhos. Diga, eu também depois vou sua? sair e a minha frase pessoal a frase pessoal que deixo para assistirem é: cada um, isto vai ser um crescimento pessoal para se sentir mais integrado consigo próprio. Muito bem. E também a me minha despeço frase... e até ao fim de semana, está bem? Obrigada. Obrigado. Beijinho. Fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. A minha é: siga o desejo da Bom fim sua de semana. alma. Siga o desejo de alma. Bom, a minha: conhecimento empodera e liberta. Muito bem. Autoconhecimento é primeiro olhar para o alto, depois para o welter. Então, é mais fácil você começar por você do que querer desvendar os mistérios dos outros. Por isso que a alma Perfeito. A alma grita, a alma pede. Ela é a primeira a nos sacudir. É a essência. Bem, eu vou me despedir. A minha frase é: venham lá, então, já viram só, isto foi só uma conversa, só há bons motivos para assistir ao congresso. Nós tivemos aqui 1h40 a dar palestras, todos demos palestras aqui, portanto, se isto é só a conversa, imaginem o que vai ser o congresso, acho que ninguém vai querer perder. Com certeza. Agradeço a vocês a vossa presença, a quem ainda resistiu aqui até ao fim. Vou agradecer a todos os que estiveram presentes, a quem nos assiste. Vou só deixar aqui um recado. Alguém quer falar? Não, só despedir. Não, apareceu uma... Boa noite a todos e encontramos-nos no congresso. Boa noite a todos. Beijos, boa noite. Boa noite. Beijinhos, boa noite. Eu vou só ainda deixar um recado, para quem já se inscreveu, é para avisar que já foram enviados na segunda-feira os e-mails com a indicação do link do grupo onde tudo vai acontecer e que devem aceder o mais breve possível para não deixar tudo para a última hora. E pronto, era isso, que eu já enviei os e-mails, quem se inscreveu já pode aderir ao grupo. E assim me despeço de Rico, Déboras, tenho 2 Déboras, voltamos a falar no fim de semana, conversamos no fim de semana e até lá com certeza que eu sou uma chata e não vos largo, dê-me isto, passem-me aquilo, passem-me um vídeo. Eu amanhã vou estar aqui com outro conjunto de palestrantes, mais umas pessoas que vêm aqui conversar connosco às 16h30 de Portugal, 13h30 do Brasil, e até lá